Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6. O tema da mensagem é: mortos para o pecado, vivos para Deus. Romanos capítulo 6 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pedir para acender a luz aqui, por favor. Bem. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, a leitura que sempre abençoa a nossa vida, que sempre começa logo do início já falando diretamente conosco. Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, que o Teu Espírito revele a Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, fale diretamente ao nosso coração. O Senhor tenha liberdade para falar conosco, que a Tua palavra seja exposta em verdade, seja exposta de acordo com a Tua vontade, que cada alma seja impactada neste ambiente em nome de Jesus. Fale conosco nesta noite, Senhor. Nós precisamos Te ouvir. Nós precisamos da Tua palavra. Que essa palavra tenha algum efeito na nossa vida. Que a gente possa, ó Deus, carregar um pouco dessa palavra para a nossa vida. Que possa ter efeitos práticos na nossa vida. Em nome de Jesus. E que essa verdade que vamos aprender hoje seja uma realidade na nossa vida. Nos abençoa através da Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. A gente vai ver a ênfase de Paulo nessa passagem em 3 questões: morte, sepultamento e ressurreição, representada pelo batismo.
Morte, sepultamento, ressurreição. Repete comigo. Morte, sepultamento, ressurreição. O apóstolo Paulo, vocês sabem, principalmente nessa carta, Gálatas também, ele pregou muito sobre a graça. Era justamente o momento que a igreja estava saindo da lei, saindo do judaísmo, para começar o Novo Testamento, para começar a nova aliança, para começar a nova aliança em Cristo. E ali tudo estava mudando. Até então, a lei era: apedrejou, você pecou, você vai ser apedrejado. É assim, assim, assim. Vocês conhecem a lei. E as pessoas tentavam se salvar obedecendo a lei. Era uma outra realidade também. E o apóstolo Paulo, ele veio quebrar isso. Ninguém é salvo pela obediência à lei. Nós somos salvos pela graça. E pela graça somente. O apóstolo Paulo pregou muito sobre isso. Muito. A gente vê em Romanos 3, Romanos 4, eles falam como, por exemplo, falavam que Abraão foi salvo pelas obras. O apóstolo Paulo vem no capítulo e fala, não. E a Bíblia diz que ele creu e isso foi imputado para a justiça. Ou seja, não foi as obras dele, mas foi a fé dele. Então o apóstolo Paulo foi um ferrenho pregador da graça. Amém? Fica ligado comigo. E aí ele começa. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? É através da fé, não é através da lei. Você não vai ser pela obediência da lei, não vai ser obedecendo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado. Ou seja, a gente continua pecando para que a graça seja mais abundante. Ou seja, a gente peca, porque olha o tamanho da graça, que a gente continua pecando, para que a graça seja mais abundante, seja maior. E a resposta é imediata. Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. E é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Tem muita gente dizendo assim, estamos na graça. A gente pode fazer o que quiser. A gente pode viver da forma que quiser. O irmão pecou, não, mas a gente está na graça, a gente não está na graça. É através da obediência à lei que a gente vai ser salvo? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? E a gente precisa ter uma noção. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Será que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus? Ou será que estamos vivos para o pecado e mortos para Deus? Porque uma coisa é certa, e a gente vai ver isso na sequência. Todos foram batizados? Amém? O que a gente fala quando vem aquela piscina? A gente vê aquela coisa linda. A gente começa, tem até uma brincadeira que o pessoal faz, fizeram comigo. E olha lá, tchau, dá tchau pro George. Já está indo embora. Todo mundo que vai ser batido, dá tchau, tá indo embora. A velha natureza está indo embora. E a nova natureza em Cristo está aparecendo. Irmãos, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Quando a gente passa pelo batismo, ele é uma representação da realidade que está acontecendo na nossa vida.
estamos sendo mortos juntamente com Cristo, para que possamos ressurgir em novidade de vida. A vida que eu e você tínhamos um dia, ela foi sepultada na morte pelo batismo. Amém? Amém. Mas como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Se a ilustração é verdadeira, se eu e você morremos, a nossa velha natureza morreu, como a nova natureza em Cristo vai permanecer no pecado? Como? Como pode da árvore boa sair um fruto mau? Como pode? Não tem como. Um dia éramos árvores más. Mas quando a nossa velha natureza vai embora, a árvore velha, a árvore ruim, a árvore má é sepultada. E uma árvore boa que dá fruto e fruto bom, ela surge. Amém? Amém. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Versículo 3, aí você vai entender que não são palavras do Jeová. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Assim como Cristo morreu, e a representação a gente vai ter isso. Cristo morreu para o quê? Para que ele pudesse ressurgir em novidade de vida. E é exatamente isso que acontece conosco. Versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não tem como andar de acordo com a vida antiga. Porque agora é uma vida nova que existe. A velha natureza foi sepultada e a nova natureza surgiu. E ela deseja a palavra, ela deseja obedecer. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E uma reflexão a gente precisa fazer. Ainda lá do versículo 2, como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Como viver na desobediência, por exemplo? Quem morreu para a desobediência? Como viver na maldade? Nós que morremos para a maldade. Tem como? O apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Como viver para a imoralidade? Nós que morremos para a imoralidade. Como a gente pode viver ainda desejando o pecado? Ainda acessando as mesmas páginas na internet? Puxa! Ainda falando com as mesmas pessoas que falavam antes e só te faz mal? Como? Como viver do lado de quem só vive blasfemando contra Deus? Como? Não tem como. Como viver na fofoca?
na murmuração. Nós que morremos para a fofoca e para a murmuração. Todo pecado que você pode imaginar, encaixa aí. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? A avareza, a inveja, a soberba, a mentira. Como a gente vai viver na mentira? Nós que morremos para a mentira. A mentira ainda existe na tua vida. Ah, não, mas é só isso aqui, não é para ninguém saber. Omissão também é pecado. Esconder também é pecado. Falta de fé, por exemplo, é pecado. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Não, nós fomos sepultados com Cristo. Uma nova vida surgiu. Uma nova natureza. O velho homem foi embora. A velha mulher foi embora. Aqueles que desejavam o pecado foram embora. E uma nova vida surgiu, uma nova vida em Cristo, que não consegue viver no pecado. Amém? Amém. Como viveremos no pecado? Nós, os que para ele morremos. Versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós nos unimos com Cristo de tal maneira que, assim como ele morreu, essa natureza condenada ao pecado é sepultada como ele foi sepultado. E ressurgimos em novidade de vida, para viver agora debaixo da graça. E viver debaixo da graça é viver morto para o pecado e vivo para Deus. Isso é viver debaixo da graça. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Destruído é deixado de lado? Destruído é escondido no canto? Não, é destruído. Não existe mais. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E qual é a consequência? E não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Para estarmos justificados do pecado, o corpo do pecado tem que ser destruído. Não podemos servir como escravos ao pecado. Porque se a nossa vida demonstrar uma servidão ao pecado, o que aconteceu? O velho homem ainda não foi destruído. Isso é muito sério. Isso, por exemplo, é falta de conversão. Como viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Não tem como. O corpo do pecado tem que ser o quê? Destruído. O corpo do pecado tem que ser o quê? Destruído. Nós, os que passamos pelo batismo, ali estava sendo uma representação. Seu corpo sendo destruído.
A pergunta é, como o pastor diz, você se batizou ou tomou um banho? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Pois quem morreu, justificado está do pecado. Nós precisamos morrer para o pecado. O corpo do pecado precisa ser destruído. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quando o corpo do pecado é destruído, a gente só quer viver para Deus. A gente só quer palavra. A gente só quer saber de servir, de obedecer, de aprender um pouco mais sobre a palavra. Quando o corpo do pecado é destruído e a nova vida em Cristo surge, o desejo pelo pecado começa a desaparecer. Não tem como passar por essa transformação tão grande que é a conversão em Cristo e continuar amando o pecado. O pregador compara. Por exemplo, vamos dizer que eu estou atravessando a rua, desligado o telefone, bicicleta vem e bate em mim. Será que eu vou me machucar? O que vocês acham? Sim. Vou me machucar ou não vou? Sim. Muito. Muito não. Pode arranhar, pode ficar roxo, né? Uma coisa grave não. Aí vamos lá, mesma cena. Estou na rua, já é uma nova cena, tá? Outro dia, desligado de novo, telefone, estou lá, vem uma carreira. O que vocês acham? O que é pior? E assim é. Deus não é uma bicicleta. Cristo não é uma bicicleta. Cristo é uma carreira. Quando bate em você, não sobra nada. O corpo do pecado é destruído na hora. A transformação acontece na hora. A conversão é certa. Não tem como ter um encontro desses e sair da mesma maneira. Meu Deus. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Não tem como. Não tem como. E é isso, irmãos. O pastor sempre fala, nossa salvação tem que ser sempre confirmada. Ai, Cami, eu entreguei minha vida para Jesus. Igual a minha conversão, larguei a guitarra, vim aqui, abracei, coisa linda. Pronto, posso viver de qualquer jeito. Como vou viver no pecado se o corpo do pecado for destruído? Se eu tive um encontro com a carreta? Deus. A vida é transformada. A vida é mudada. As coisas mudam, os desejos mudam. A fofoca vai embora, a murmuração não existe mais.
O pecado que vivia aparecendo, agora desejo por viver em Deus começa a existir. E o pecado, desejo pelo pecado vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. E o desejo por Deus vai aumentando, 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 aumentando. Porque a carreta está levando a gente. Aleluia! E o versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. E o 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Em outra passagem ele vai até falar o que você fazia para o pecado, para o mundo, para o diabo, faz 10 vezes a mais para Deus. 10 vezes a mais para Deus. O coração circunciso não consegue mais viver na circuncisão, irmãos. A circuncisão acontece. Já era. Já era. Tua vida é marcada, tua vida é mudada. Ainda que se afaste, fica lá, ó, atinando na tua cabeça, ó. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Em outras palavras, eu vi o pastor falando isso, é verdade. Ele tem que andar, irmãos, com a certidão de óbito. Amém? Amém. Certidão de óbito. Quando vier o pecado vier aqui, ó, apresenta. Não tem mais como, eu já estou morto pro pecado. Sai daqui. Quando o pecado vier, aqui, ó. Quando o diabo vier te acusar, aqui, ó. Estou morto pro pecado, sai daqui. Sai daqui. Não podemos perder a sensibilidade com o pecado. Se a nossa sensibilidade quanto ao pecado não existe, o pecado está na tua frente, tu não está vendo nada. Talvez você não tenha amor, você não esteja morto por pecado. O que é uma bênção é que é a palavra de Deus. É o apóstolo Paulo. Coisa linda. Coisa linda é a palavra de Deus, irmãos. Nem ofereçais cada um dos membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Para de oferecer o que você tem na sua vida, seu corpo, como instrumento de iniquidade. Começa a se oferecer a Deus. Começa a se sacrificar para Deus. Sacrificar a sua vida. Ah, vem terça, quinta, é muito pesado. Domingo de manhã, domingo, isso é muito pesado. Para quê? Para quê? É porque quem está morto por pecado só quer se oferecer para Deus. Terça, quinta, domingo de manhã, não é pouco. Ele busca na segunda, ele busca na quarta, ele busca na sexta, ele busca no sábado. De manhã, de tarde, de noite. Porque ele parou de se oferecer ao pecado e começou a se oferecer para Deus. O braço que ele ofereceu ao pecado, ele começa a oferecer para Cristo. A perna que ele ofereceu ao pecado,
ele começa a oferecer a Cristo. A mente que ele entregava ao pecado, agora ele entrega para Cristo. A semana dele que era jogada fora, agora ele entrega como oferenda no altar de Cristo. Aleluia! Mortos para o pecado, vivos para Deus. E o 14, irmãos, é a certidão de obra. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque estamos debaixo da lei? Não, estamos debaixo da graça. Essa graça, que não é uma graça vinde como estás e permanece do jeito que você veio mesmo. Não, é uma graça transformadora. É o encontro com a carreta. É o sepultamento da velha natureza que desejava o pecado para ressurgir em novidade de vida. Uma vida que só deseja Cristo, que só deseja a palavra. Você já teve algum momento assim da sua vida? Você olha isso. Você pensa assim, eu não quero mais nada, eu só quero a Cristo, eu só quero a Cristo. Eu só quero a Cristo, eu só quero a Cristo. Então, constrangido, meu Deus, que sacrifício é esse? Como pode o próprio Deus entregar o seu próprio filho por amor a mim? Isso é conversão, irmãos. Isso é conversão. Longe de emoção. Isso é conversão. Porque aquele que morre para o pecado, ele só quer viver para Deus. Você está morto para o pecado? Amém. Amém. Você está morto para o pecado? Amém. Vocês vão ver na mensagem amanhã. O pastor falou para a gente domingo. Mais complicado do que não ter amar é viver sem amar. A sua vida demonstrar assim. A gente falar, a gente cantar aqui, ó. Deus só tinha meus pecados para te oferecer, mas Ele me amou, Ele me amou. Só é irresistível, a graça me alcançou. Mas essa graça transforma. Amém? Amém? Amém. Essa graça transforma. Essa graça muda a nossa vida. É a graça que é encontro com a carreta. E muda tudo na nossa vida. A gente é chamado a abandonar tudo aquilo que a gente crê, que a gente pensa, que a gente entende e moldar a palavra de Cristo. Moldar a vontade dele. Porque não deseja mais o pecado. Em outro lugar ele fala, e o que eu olhei de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz? O que vocês escolheram, melhor dizendo, se não aquilo que você hoje se envergonha? Quando a gente vivia a velha natureza, são só as coisas que envergonham a gente hoje. Mas a nova natureza, a natureza que Cristo deu para mim e para você, e às vezes a gente não valoriza, é aquela que eleva eu e você a novos ambientes que a gente jamais imaginou chegar, a viver de maneira que a gente jamais imaginou viver. É uma graça que transforma. Aleluia! Fecha seus olhos. Medita nisso nesse momento. Senhor, pergunte ao Senhor. Você deve saber a resposta. A minha vida demonstra que eu estou morto para o pecado, que eu estou vivo para Deus. Ou será que eu ainda estou vivo para o pecado?
Será que eu desejo tanto o pecado? Só quero saber do pecado. A murmuração não sai da minha boca. A fofoca não sai da minha boca. Eu não consigo sair desses ambientes de fofoca. Eu não consigo deixar de falar mal de alguém. Eu não consigo viver isso aqui domingo de manhã e domingo de noite. Talvez esse seja o sinal que você ainda está vivo para o pecado. Que ainda tem natureza do pecado na sua vida. Que o corpo do pecado ainda não foi destruído. Aleluia.